Muito boa noite, torcedores palmeirenses. É isso mesmo, vamos ver aqui, né, o que a imprensa falou dessa grande vitória do Palmeiras que segue na cola do Botafogo. Vamos ver tudo isso, né, o que agora vai acontecer aqui no programa do Sport Center, onde os comentaristas rasgou bastante elogio pro Abel Ferreira e pro Palmeiras, né. Não jogou bem, mas venceu, mostrou raça e mostrou ser aquele Palmeiras do Abel Ferreira que briga, um time aguerrido até o final. Então, já antes de começar aqui, pessoal, já convido vocês também a estar se inscrevendo aqui no nosso canal Notícia do Meu Palmeiras. Também deixa o like no vídeo, que é de extrema importância você deixando o seu like. Comente o que você achou da atuação do Palmeiras, deixa aí nos comentários a sua opinião também. E lembrando, né, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E já falei demais, pessoal, sem mais delongas, vamos diretamente ao que importa, que é as notícias atualizadas aqui do Palmeiras, depois dessa grande vitória aí da equipe sobre a equipe do Bahia por 2-1, né? O impedimento, claro, mas eu tenho dúvida se essa bola entraria se fosse direto, porque eu acho que não. Eu também acho que não. Então, assim, a bola pega no Jean Lucas, o Jean Lucas seria o autor do gol. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. E aí vai o Palmeiras e faz 2-1. Bira, boa noite. Bom, boa noite aos companheiros, boa noite pro Fã de Esportes. Foi Palmeiras sendo Palmeiras, mas o Bahia do último mês sendo o Bahia do último mês também. O Bahia não faz um jogo ruim. O empate estava um placar sob medida, mas se fosse boxe e o jogo terminasse 1-1, fosse para decisão dos árbitros por pontos, até acho que o Bahia ganharia por pontos do jogo. Eu pelo menos votaria no Bahia. Era um empate em que o Bahia teria sido melhor. Só que o Palmeiras, sendo Palmeiras, encontra atalhos, encontra caminhos para ganhar o jogo. E o Bahia, sendo o Bahia das últimas rodadas, um ponto só nas últimas 6 rodadas, o Bahia é incrível como o Bahia deixa oportunidades passarem. Aquele jogo contra o Vasco, 3-2 ali, né? O Bahia ali massacrando no final e não conseguindo gol. O Bahia tem perdido muitas oportunidades e o Palmeiras soube aproveitar. Esse último, o gol do Palmeiras aí, você até falou que entrou muito. Eu não acho que ele entrou muito, mas ela entrou o suficiente para não termos dúvida. É isso. No visual, você olha e fala gol. Gol. Não foi um monte de... né, gol 2, 3, assim. Alemanha naquela Copa de 2010. Mas foi o suficiente pra gente não ter dúvida que o gol foi bem marcado. Quer dizer, o gol nem é marcado na hora, ele é marcado pelo VAR, o juiz não dá, mas o Palmeiras encontrou caminhos. E o que é mais importante desse caso? Não só são 3 pontos que o Palmeiras conquista nessa altura do campeonato, o que é importante é ganhar, como você falou, né, Zupac? Mas você tá ganhando um jogo em que era possível perder pontos, eram pontos perdíveis. Sim. Porque você já começa a fazer a contagem regressiva do campeonato a essa altura e você fica fazendo a conta ali, tanto o palmeirense quanto o botafoguense. Ou torcedores de outros times que estão em outras brigas, como o Bahia, na briga pela Libertadores. Fala, esse jogo aqui tem que ganhar. Esse jogo aqui, putz, seria bom ganhar, mas esse jogo aqui dá pra perder ponto. O adversário forte e tudo. O palmeirense olhava a tabela, bom, o Bahia não vem bem, mas o Bahia teve 10 dias pra preparar para esse jogo, ficou 10 dias pensando nesse jogo, preparando, recuperando, retomando as energias, um jogo que o Bahia joga em casa, precisando da vitória, porque o Bahia tá brigando por vaga na Libertadores. Esse é um jogo difícil, talvez a gente não consiga ganhar esse jogo, mas foi lá o Palmeiras ganhou. Como o jogo do Botafogo hoje, é um jogo onde, embora seja no Independência com portões fechados, mas é um jogo onde pontos podem ficar pelo caminho. Né? Exato, então todo mundo tá fazendo aquela conta. O palmeirense olha a tabela do Botafogo e vê, tem São Paulo, tem Inter, tem Atlético Mineiro, alguns jogos ali que dá pra perder ponto. Mas como são o Palmeirense falando, né? Quais são os meus jogos? Aqui o Bahia é um, o Fluminense talvez é outro, o teu confronto direto. O campeonato é tão doido que essa conta existe e eu tenho convicção de que o Botafogo olhou pros jogos contra Criciúma e Cuiabá no Rio e falou, esses são 6 pontos. E o Botafogo deixou 4 pontos nesses 2 jogos. Mas esse é o Campeonato Brasileiro, é assim mesmo. É impressionante, né? A gente tá vendo uma reta final, contagem regressiva tanto em luta pelo título, Libertadores, rebaixamento. A gente vai passar limpa a rodada, mas focando no jogo que terminou agora, essa virada do Palmeiras 2-1. O que eu acho interessante, Zupac, que eu queria jogar para você, assim, o Abel me parece... Não são temporadas espelhadas, óbvio, são roteiros diferentes, mas tem muita coisa que lembra. E uma coisa que, para mim, é a marca desse Palmeiras... Claro, a marca eu acho que é essa resiliência, essa coisa de não se contentar com ganhar, quer ganhar mais, ao mesmo tempo se perder, se levantar rápido. Parece que o time dá uma... E eu não tô falando mentalmente, de bola mesmo, assim, que o Abel parece que, puxa, precisa mudar o time e ele leva um tempo para onde eu preciso ajustar. E aí ele dá uma ajustada, ele muda aqui, muda ali. O jogo de hoje, o que teve de Palmeiras, o que teve do Abel que ele precisou tirar para fazer essa vitória acontecer ou não? Foi um roteiro que não teve isso, porque se citou. O gol foram 2 alterações dele.
poderia ser acidental, sorte, não necessariamente o visionário e tal, mas o que teve mão de Abel nessa construção do resultado de hoje? Assim, o Palmeiras ele vinha num jogo muito travado, né? O Palmeiras tá sem o Estevão, né? Que esteve com a seleção brasileira ontem. E aí ele vem com o Dudu aberto pela esquerda, né? O Veiga de novo de segundo volante, né? Praticamente. O Dudu aberto pela esquerda e o Dudu não vem sendo titular nessa volta de lesão. Maurício centralizado. E a novidade do dia foi o Felipe Anderson utilizado pela direita, né? Embora ele tenha jogado muito assim na Itália, mas no Palmeiras o Felipe tem jogado. Vejo o Rafael Veiga entrando no Palmeiras com um contexto um pouco diferente do que estava no Rafael Veiga no Palmeiras do Rafael Veiga quando ele sai. E até agora, assim, a gente vê uma posição diferente, né? Porque ele tá jogando só atrás dele, só o Aníbal Moreno no meio campo, né? Com o Felipe, pouquinho mais recuado. Um pouquinho mais recuado, né? Porque com o Felipe Anderson, com o Maurício, com o Dudu, o Veiga é um 8 praticamente, né? Ele vai ajudar na construção desde lá de trás, o Richard Rios estava suspenso, e vai tentar chegar um pouco mais na frente. A desvantagem disso é que ele está mais longe do gol, com bola rolando, mas a vantagem disso é que a hora que ele recebe a bola numa área menos pressionada do campo, com um pouco mais de espaço, um pouco mais de campo para olhar. E ele vem sendo um cara muito decisivo. E em jogos como hoje, isso se torna ainda mais relevante, porque embora a gente olhe para o Palmeiras do Abel, e essa era do Palmeiras do Abel, ela vai ser muito tratada como uma era que colocou o coletivo acima do individual sempre, mas nessa temporada, na reta final da última, quando o Bira citou, tinha a figura do Endrick, e nesta temporada o Palmeiras é dependente do jogo do Estevão. Então o Palmeiras sem o Estevão, ele cai muito, ele perde muito um potencial criativo, não só do drible, mas o próprio potencial criativo da equipe. O Palmeiras acontece menos sem o Estevão, mesmo sendo um time tão coletivo. E em jogos assim, se tem um cara com potencial de definir o jogo em uma bola, como o Veiga fez, né, empatar o jogo na circunstância, é muito grande, né? E ele, mais uma vez, foi muito bem. Eu vou seguir aqui, mas você sabe que às vezes eu trago umas discussões bestas do futebol. Quando você falou o Veiga tá mais como um 8, eu adoro isso, porque quando a gente fala, fulano de tal um 9, que hoje muitas vezes não é o 9, não é o 7. É o 75, o 44. É isso. Aí você continua seu comentário e eu fiquei pensando, será que algum dia chegaremos à extinção dessa definição pelas novas gerações? Eu sabe por que eu acho que não? Enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso. Porque quem joga geralmente pelada em qualquer lugar, o material esportivo que você joga ainda é com essa numeração, entendeu? E olha que curiosidade... Uma bobagem. E seleção também, né? E curiosidade inútil, por exemplo, na Inglaterra, o 5 não é 5, o 5 é 6. O primeiro volante, ele é o 6, não é o 5. Né? No Santos também é diferente. Isso. No Santos o lateral era o 4, o esquerdo... A figura do primeiro volante é o 6. Desculpa, gente. É que ele falou do 8, eu adoro quando a gente usa... Porque duas coisas que eu abomino, hoje em dia você sabe, todo mundo com o nome composto, adorava apelido, que não tem mais. E a escalação na ordem numérica. Sabe assim, que o lateral direito é o último que a gente fala, o goleiro tá no meio. Mas enfim, são discussões bestas. Me perdoe, fã do esporte. Vamos colocar números. Temos um tempinho. Mas você que está em casa, não esqueça: 5, 8, 11, 7 são definições para sempre. Rafael Veiga na tela, números, gols, 8. Isso nos últimos 10 jogos. 8 gols por jogo, 0,8. Cara, 0,8 é a média de... O artilheiro do brasileiro não vai ter isso. Ele é um meio campista. É isso. Chances criadas, 24. Finalizações, 26. É o líder no ranking do time. Estamos falando de um grande jogador, não só no momento, mas nessa dinastia Palmeiras, né, Bira? Não, 0,8, você falou no artilheiro do Brasil, 0,8 gol por jogo é média de gols assim, de grandes atacantes do futebol mundial. É média de Haaland, é média de Lewandowski. É isso. Não que o Rafael Veiga vai manter essa média, mas assim... Mas é curioso, porque 10 jogos, 8 gols, estamos falando de uma amostragem que não é gigante, mas também não é pequenininha, né? E a gente está falando de reta final de temporada. É isso. Não é a média do Campeonato Paulista. No momento, né? Da arrancada para um título. Exato, isso aí faz o time ganhar campeonato. Quero te ouvir um pouco desse valor aí do período, né? Você gosta muito dos esportes americanos que usam esse termo de dinastia, a gente tá vendo a dinastia Palmeiras. A figura Veiga, que é um cara mais discreto, fala muito bem, dá ótimas entrevistas, mas é mais discreto. A gente sabe que muitas vezes um jogador com esse perfil é menos valorizado do que uns mais mediáticos, aqueles que a torcida fica louca, mas me parece uma figura muito central em todas essas fases do Palmeiras. Eu até acho que o Veiga é capaz de ficar na cabeça do palmeirense como, entre jogadores, o jogador que é a imagem
do Palmeiras Abel. Quando você pensa a era Abel do Palmeiras, pensa num jogador, a gente vai pensar no Veiga. Porque é um jogador que cresceu muito com o Abel, apareceu muito de forma decisiva. Eu não vou dizer que ele é um jogador que simboliza mais o Palmeiras dos últimos 10 anos, essa era pós-Paulo Nobre, a partir do Paulo Nobre, era Crefisa, porque daí o Dudu foi muito grande. O Dudu foi muito grande. Isso. Só que o Dudu, ele também foi muito grande na época do Cuca e do Filipão, por exemplo. Menos na era Abel. E menos na era Abel. Inclusive até o Abel com o Dudu nem tem Não parece uma relação das mais. Uma sinergia tão grande ali em relação a como um ou outro pode se portar em campo, né? E o Rafael Veiga ficou muito como esse símbolo. Até porque é um cara que não só é grande jogador, conduziu o Palmeiras a várias conquistas, é um jogador que aparece em jogo grande. Né, aparece muito em jogo grande. É o cobrador de pênalti, então ele sempre guardou muito gol, porque quando tem um pênalti ele tá lá guardando, um pênalti decisivo tá lá guardando. Fez muito gol em clássico, fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo. Fala-se muito do gol do Daverson, o segundo, mas o primeiro foi dele, o primeiro gol daquele jogo. Jogada maravilhosa. Jogada maravilhosa, toda desenhada pelo Abel. Né? Então o Veiga, acho que ele vai ficar, ou já ficou como símbolo dessa era Abel entre os jogadores do Palmeiras. Claro, o símbolo maior é o Abel, mas entre os jogadores que estão em campo, acho que o Palmeiras vai imediatamente, o Palmeiras vai pensar no Rafael Veiga. Quando a gente lembrar desse time, a gente olha para o time do Palmeiras, dessa era Abel, e a gente vai apontar quais dos jogadores desse time brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos, o Veiga tá lá. O Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os dois que... O Dudu, eu coloco o Dudu da era anterior, tá? Então, da era Abel, o Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os caras que brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos. Se vão entrar ou não, aí é uma questão subjetiva. Mas acho que isso denota um pouco o tamanho que os dois têm na história do Palmeiras. Essa é uma discussão boa pra gente fazer no momento no touch. Tal qual o papo do Ramon ontem, não leva ninguém a lugar nenhum. É isso. Mas é a discussão. O problema do Dudu, coitado, ele tem a camisa 7 do Palmeiras. É pesada a concorrência, né? É isso. Vamos fazer o seguinte, a gente tá na expectativa, o Palmeiras venceu de virada 2-1 o Bahia, a expectativa das entrevistas, já mais informações direto do estádio, mas agora a gente vai falar do Bahia. A gente tem números para colocar na tela sobre esse momento do Bahia, uma fase contínua, retrospecto do Bahia nos últimos 6 jogos. Isso é impressionante, é um aproveitamento de 5,6%, 0 vitória, 1 empate, 5 derrotas, tomou uma virada. O que a gente falou, jogou maravilhosamente bem hoje? Não, mas se fosse por pontos, como disse o Bira no box, no meu card aqui, round por round, teria ganhado o Bahia, porque... Ele tomou nocaute no último assalto. Exatamente. Tava ali na hora de segurar a luta e a gente vê o Bahia nesse momento, o 8º. Tudo que a gente falou do Rafael Veiga aparecer numa hora decisiva, o Bahia tá perdendo fôlego num momento muito importante, né? Onde, por exemplo, falando de tabela, um concorrente direto do Bahia subiu no Corinthians, subiu do foguete e foi embora. Diferença de 2 pontos. O Corinthians vem de 5 vitórias seguidas e o Bahia não vence há 7 jogos. 7 jogos, né? Sem vencer. Então, assim, isso muda a perspectiva de campeonato. Assim, dentro da sequência negativa do Bahia, o jogo de hoje, se não foi o melhor, foi um dos melhores. O Bahia não fez um jogo ruim. E eu acho que isso passa pelas mudanças que o Rogério fez, né? O Rogério, não sei se teimou é a palavra, mas ele custou muito a mudar a estrutura da equipe. E o Bahia, assim, colheu os frutos. O Bahia chegou onde chegou no campeonato, fez o melhor primeiro turno da sua história, porque o Bahia jogou da maneira que jogou. Com 4 meio-campistas, um time muito técnico, com muita posse de bola, consequentemente menos pegada, não dá para ter tudo, mas... Era por isso. Com o passar do tempo, esse modelo foi perdendo força, os adversários foram tomando conhecimento do Bahia, fisicamente o time também caiu. O Rogério chegou a falar, acho que foi no jogo contra o Vasco, que o time não competiu, que meteu o pau no time, e foi uma tremenda discussão sobre isso. E ele foi cobrado para mudar. Ele começou a mudar, colocou o Lúcio, colocou o Ademir, agora ele mudou de vez, assim, porque assim, hoje o Cauli ficou no banco. Ele tinha os 4 meio-campistas, né, o Caio, o Jean Lucas, o Cauli e o Ribeiro para escalar, e ele optou por deixar o Jean Lucas do banco, para ter ainda assim o meio-campo de qualidade de passe, com o Caio, com o Jean Lucas e com o Everton Ribeiro, mas para ter um ataque de velocidade, porque o Bahia era um time que não tinha velocidade pelos lados. O Bahia corria pouco para acionar no jogo um pouco mais direto. Então, com o Ademir, com o Lúcio Rodrigues, que fez o gol, e com o Tassiano nessa movimentação,
movimentação, o Bahia ficou mais perigoso no ataque. O time respondeu bem. Não foi o suficiente para ganhar, mas poderia ter sido. Então, assim, dentro da fase que o Bahia vive, o jogo de hoje, acho que ele traz mais coisas boas do que coisas ruins. Mas isso não basta. O Bahia tem que reagir no campeonato, porque, assim, diante do que o Bahia construiu até aqui, se ele não levar uma vaga para a Libertadores, sim, vai gerar um sentimento de frustração no seu torcedor. Já quero te ouvir, Bira, rapidinho. Chegou o Abel. Vamos ouvir o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, virada contra o Bahia 2-1. E claro, a gente vai seguir falando do Bahia também. Fala, Abel. Com a mesma pressão que tem o Palmeiras. Ups. Abel. Chegou o Abel. Mas enquanto isso, a imagem vai ficar conosco. Aí. Na análise desse resultado de hoje, de uma vitória fora de casa, difícil, e eu digo o equilíbrio na análise de uma equipe que teve dificuldade de criação ofensiva hoje, principalmente no primeiro tempo, mas que ao mesmo tempo se mostrou resiliente e dentro daquela sua eficácia que você tanto gosta de bater na tecla também. Palmeiras hoje nas 2 finalizações ao gol adversário, teve 2 bolas na rede. Então qual é a necessidade de colocar tudo isso na balança para analisar essa atuação do Palmeiras depois de uma pausa para a data FIFA? E para a gente entender também, segundo jogo consecutivo em que o Rony acaba sendo titular e o Flaco sai do banco de reservas, no dia a dia, o que tem pesado para essa sua decisão nesse momento de reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à direção do Bahia e à comunicação do Bahia por estar a ceder... Vocês conseguem me ouvir? Por estar a ceder a sala deles. Acho que devia ser algo que devia ser obrigatório. Mas obrigado por este carinho e por esta atenção. Em segundo lugar, dar os parabéns ao futebol feminino. Tive a oportunidade de ver a meia-final. Não pude assistir a este jogo, mas dar os parabéns ao futebol feminino. Palmeiras, estão todos parabéns. A estrutura, a sua comissão técnica, as suas jogadoras. Parabéns ao futebol feminino. Falando do que tu estavas a dizer, se nós repararmos, ainda hoje houve uma equipa que jogou às 11 da manhã, que foi o Corinthians, e um jogador do Corinthians falou o quão é difícil jogar com calor. Nós sabíamos, hoje tínhamos não só o Bahia, que vinha de 5 jogos sem ganhar, a precisar de ganhar, com a mesma pressão que tem o Palmeiras de ter que ganhar todos os jogos, porque não depende dele. Com o calor do jogo, o gramado, na minha opinião, não é dos melhores, mas como tu disseste bem, tivemos equilíbrio, tivemos resiliência, que é a imagem de marca desta equipa. Fomos capazes de lidar com todas as adversidades durante o jogo. E a verdade é que se houve jogos em que nós não tivemos tanta eficácia, e não nem foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, e houve jogos também em que nós devemos ser das equipas com mais golos anulados pelo VAR. A verdade é que hoje fomos extremamente eficazes, soubemos lidar e ser resilientes em momentos adversos do jogo, nomeadamente quando sofremos o golo, e nesta reta final o que conta para nós é ganhar. Isso é o mais importante, sendo que, como vocês sabem, nós não dependemos de nós estamos a fazer uma campanha melhor que o ano passado, mas como vocês sabem, o Botafogo está a fazer uma campanha brilhante e nós temos que continuar a fazer o nosso. Abel, boa noite. Pedro Canto, canal do Massini. O Felipe Anderson vinha jogando pelo lado esquerdo, hoje jogou pelo lado direito. Queria que você comentasse um pouco sobre, taticamente, o que ele te entrega mais do lado direito do que o lado esquerdo, ou se não existe muita diferença. E também falar sobre esse poder de reação do Palmeiras, né? Mais um passo importante em busca do tricampeonato brasileiro. Obrigado. Olha, eu sei que vocês gostam e eu tenho que responder às perguntas, de falar de forma individual. Mas o futebol é um jogo coletivo. Eu acho que vocês deviam falar com a forma como entrou o Vanderlá, a forma como entrou o Lopes, a forma como entrou o Rómulo, a forma como entrou o Menino, o que o Rony se sacrificou na fase final para fechar o corredor esquerdo, quando o Bahia não tinha nada a perder e meteu tudo para a frente, quando vinha, mais uma vez volto a dizer, de 5 jogos sem ganhar. O Filipe é um jogador de coletivo. Eu acho que as pessoas acham sempre que os jogadores têm que resolver as coisas como se a equipa de futebol pertencesse a um jogador só. Ele é um jogador de coletivo, é um jogador que nos ajuda à direita, à esquerda, no centro, e acho que realmente, eu já disse isso, acho que lhe falta ser um bocadinho egoísta. Ele é um egoísta,
Lembro-me de um lance em que ele tirou a defesa da frente e a seguir tem que chutar, não tem que passar, é isso, tem que ser um bocadinho de egoísta. O resto é um jogador que nós sabemos o que é que ele nos pode entregar, o que é que ele nos pode ajudar, é um jogador super solidário com a equipa, é um jogador que toda a gente gosta dele, e como vocês gostam de falar individualmente dos jogadores e parece que escolhem alvos, estou muito satisfeito com o desempenho dele, estou muito satisfeito com o desempenho da equipa, espero e quero que os nossos jogadores mantenham este espírito e esta atitude que já vem do último jogo, onde jogámos muito, criámos muito, empurramos o nosso adversário para trás e só conseguimos fazer um golo. Depois cada um olha para aquilo que quer. Eu olho para a produção da equipa e a quantidade que nós produzimos e não fomos eficazes, e hoje não foi preciso produzir muito para fazer tantos golos assim como foi no último jogo, com tantas finalizações só fazer um. Nós hoje com muito menos fizemos mais. Eu vou ao encontro daquilo que vocês dizem. Parabéns ao nosso treinador do ataque, que aproveitou esta semana e top, treinou mesmo bem, chegou aqui, era mesmo, nós queríamos fazer só 2 golos e fizemos 2 golos, um mais que o nosso adversário. Parabéns ao nosso treinador do ataque. Abel, boa noite. Bruno da Rádio Bandeirantes. Pela segunda vez consecutiva, você mantém o meio de campo com apenas um volante. Fez isso contra o Grêmio, só com o Aníbal, Maurício e Veiga na frente. E de novo hoje, mais um jogo muito diferente, né? Contra o Grêmio, o Palmeiras atacou demais e hoje no primeiro tempo o Bahia teve mais a bola. Você sentiu falta desse segundo volante no primeiro tempo? E, se me permite uma segunda, eu queria a questão se você sente que o Flaco podia ter entrado antes nesse jogo, porque o Palmeiras em algum momento, com o Rony caindo, não tinha um homem de referência lá na frente. O Flaco entrou na hora certa. Certinha, eu já tinha isso programado e já sabia quando entrou a que minutos? 30, e já estava tudo programado. Vai entrar aos 35, o Rony vai passar para a direita, vai haver um cruzamento de Vanderlei, ele vai entrar ao segundo posto fazer. Já estava tudo, já tinha tudo. Vocês não percebem, eu consigo prever o que vai acontecer. Quer que eu lhe diga, entrou na hora que tinha que entrar, que eu achei que tinha que entrar. Claro que aceito a sua crítica construtiva, podia ter entrado mais cedo, podia ter entrado mais tarde. Entrou na hora certa. Isto é assim, quando se ganha, as substituições foram bem feitas. Quando a gente perde, é porque os que não jogaram é que deviam ter jogado. Portanto, hoje temos que sofrer muito. Temos que pagar o preço para ganhar este jogo. Temos que pagar o preço. Com o quê? Com o nosso esforço, com a nossa resiliência, com a qualidade individual dos nossos jogadores e coletiva. O lance do primeiro golo é qualidade individual do Veiga. Sim, está 1-1 no resultado e o nosso adversário tem uma bola na cara do Everton que mete a bola por cima, e eu estou em crer que é pelo gramado, preciso de ver a repetição, que a bola saltou, estou em crer que a bola não entra pela qualidade do gramado, e eu falo-vos muitas vezes na felicidade que é preciso ter, porque isto é um jogo, ao contrário daquilo que as pessoas pensam que é matemática. Não, já não há jogos fáceis hoje. Eu, às vezes estou em casa e vejo bons programas que vocês têm, e bons comentadores, e às vezes eu acho graça porque parece matemática. Não, nós vamos jogar ali, vamos dar 2 ou 3, isto aqui é... Mas do outro lado, não treinam, não há só uma forma de ganhar, né? Jogos fáceis, já não existem jogos fáceis, e às vezes o que nos falta é a humildade de entender que vai ser preciso pagar um preço. Ninguém ganha sem resiliência, sem equilíbrio, sem esforço, sem qualidade, sem espírito de equipa, porque o espírito é uma coisa que não se vê, mas se sente, e foi o que vocês viram nos últimos 5 minutos, vocês sentiram o espírito da nossa equipa. O Flaco a correr para trás, o Rony a dar 2 ou 3 carrinhos, o Rocha como podia, o Gomes que jogou ontem. Salve, torcedores do Verdão. Então essa aqui foi as informações, né? A imprensa brasileira aí que elogiou, né, o Abel Ferreira e o seu trabalho, que vem com excelente, né, aí na equipe do Palmeiras. É o Palmeiras que fica aí um pontinho atrás de Botafogo, né? E o Botafogo que tem um jogo difícil contra a equipe do Atlético Mineiro daqui a pouquinho. Então o Palmeiras e os palmeirenses sem dúvidas estão secando agora demais, né? Nunca torceram pro Atlético Mineiro igual vai torcer hoje, né? Então um tropeço aí do Botafogo, talvez até um empate, vai deixar esse campeonato bem disputado até o final, né? Já tá disputado, então o Botafogo aí vencendo, né? Pode abrir novamente 4 pontos aí, né? 5 pontos, na verdade, da equipe do Palmeiras, mas se ele tropeçar, né, perder, vai ficar apenas 1 ponto. Se empatar, fica apenas 2 pontos atrás, na frente da equipe do Botafogo. Então, essa aqui, né, pessoal, essa reta final vai pegar fogo aí, né? O Palmeiras aí tá brigando ponta a ponta, e o Abel Ferreira é bem competitivo. A equipe do Palmeiras luta até o final, né? Tava aí tomando uma pressão do Bahia, não jogou tão bem, não convenceu, mas o que manda
é bola no fundo do barbante, né? Rafael Veiga marca um golaço de falta, fazendo o gol de empate, e depois Flaco Lopes de cabeça virou no finalzinho da partida. Então, esse aqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E lembrando, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Notícia do Meu Palmeiras, já se inscreva aí no canal, pessoal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. O seu like, sua inscrição e seu comentário ajuda demais aqui, pessoal, para o crescimento também e para motivar cada dia mais aqui o nosso trabalho, beleza? Então, você quer se manter informado das notícias do Palmeiras, está no canal certo, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e até as próximas notícias do nosso Verdão.